Bom, pessoal, nas aulas anteriores nós falamos um pouco sobre transferência de calor em sistemas cartesianos, principalmente uma parede plana, né? Partimos de uma parede simples, evoluímos para uma parede composta, adicionamos os conceitos de coeficiente global de transferência de calor e também o conceito de resistência por contato, quando nós temos uma superfície em contato com a outra, né, o que acontece nessa interface em relação à transferência de calor. Agora nós vamos dar início a mais uma etapa dessa parte do conteúdo, onde nós vamos falar em transferência de calor em sistemas radiais. Beleza? Muito bem. Então, quando nós temos quais são os principais sistemas radiais, né? Então, quando a gente fala em sistemas radiais, a gente lembra do raio, né? E aí, quando a gente fala em raio, nós temos basicamente dois sistemas radiais: os cilindros, né? E as esferas. Os cilindros são, com certeza, os sistemas radiais mais importantes dentro da indústria, porém as esferas também têm as suas aplicações em transferência de calor, certo? Então, nós vamos começar aqui falando dos cilindros. E para ilustrar isso, nós vamos imaginar o quê? Um cano, né, um tubo longo, tá? Vamos melhorar esse tubo aqui. Vocês já sabem que o desenho não é meu forte, né? Um tubo. Tá? Vou pegar aqui uma outra corzinha aqui, com raio interno, que eu vou dizer, chamar de R1, e raio externo R2, tá? Esse tubo, ele, por dentro dele, passa um fluido quente, que eu vou chamar de T infinito 1, com uma temperatura infinito 1, tá? Um fluido quente. E por fora dele aqui, né, nós temos um outro fluido frio, com T infinito 2, certo? Obviamente, essa transferência de calor, então, ela vai acontecer na direção radial, né? Ou seja, do centro do tubo para fora do tubo, tá? De forma que no interior do tubo nós temos um coeficiente de película H1, né? E no exterior do tubo nós temos um coeficiente de película H2, tá? Então, se nós fizermos um esboço aqui dos sistemas de resistência, né? Um sistema de resistência, né? Nós temos lá no interior do tubo uma temperatura infinito 1, né? Uma resistência térmica à convecção, uma resistência térmica à condução e uma última resistência térmica à convecção externa, né? A convecção externa no tubo. Aqui na parede do tubo nós temos uma temperatura da superfície 1. Na parede externa nós temos uma temperatura da superfície 2. E no fluido externo nós temos a temperatura infinito 2. Certo? Então esse seria o modelo de resistência térmica aplicada a esse caso
que nós estamos estudando, tá? Muito bem. Então, se a transferência de calor é unidimensional, na direção radial, obviamente, não temos geração interna sem geração calor, certo? E também não temos acúmulo, né? Ou seja, o regime é estacionário, certo? Então, a equação do calor, nesse caso, fica 1 sobre R igual a zero. Eu vou olhar aqui só para continuar a numeração que nós estávamos usando. Então, nós estamos na equação 27. Então, essa aqui seria a equação 28. Tá bem? Tá? Bom, fazendo a primeira integral, né? Nós temos, então, integrando. R passa para o outro lado, multiplica zero, vai ficar zero, né? Então, nós temos que K vezes R dt dr é igual, né, a uma constante 1. Integral de zero, uma constante. Tá? Passando K e R para o outro lado. Então, essa constante 1 ela se modifica, mas ela continua sendo uma constante. O K é uma constante, né? Então, eu tenho que dt, isolando as variáveis, vai ser a constante 1. Eu já incorporei o K aqui, dividido por R, né? dr. E agora sim, então eu tenho que integrar aqui. Então fica t, em função de r, é igual a uma constante 1, integral de r por dr, ln dr, mais uma constante 2. Tá? Então aqui nós temos a equação. Bom, duas integrais, duas constantes, duas condições de contorno, tá? Então, condição de contorno, para essa equação. A temperatura, quando R é 1, vai ser a temperatura da superfície 1, né? Condição de contorno 1. E a temperatura para R2 vai ser igual à temperatura da superfície 2, que são as condições que a gente pode conhecer no problema, tá? Então, fazendo a substituição, eu tenho que a temperatura da superfície 1 vai ser igual a C1 ln dr1, A interno, mais C2. E a temperatura da superfície 2 vai ser igual a C1 ln dr2 mais C2. Eu não vou desperdiçar o tempo do nosso vídeo resolvendo essa equação, mas vejam aqui que a gente tem duas constantes, né, duas variáveis e duas equações. Logo, esse problema tem solução. Basta isolar uma das variáveis e aplicar na outra, né? Esse problema, então, e aí você descobre a outra variável, né? Esse problema tem solução, então eu vou aplicar de novo, né? Resolvendo isso aqui e aplicando aqui na equação
30, C1 e C2, né? Então, o que que eu vou ter aqui? Que a temperatura em função do raio vai ser igual à temperatura da superfície 1 menos a temperatura da superfície 2 dividido por ln de R1 por R2, que multiplica ln dr sobre R2 mais TS2. Vou agrupar um pouquinho essa equação aqui só para ela ficar melhor apresentada. Bom, vou destacar aqui, ó, e vejam que a equação, a temperatura é uma função do logaritmo natural do raio, tá? Então vejam que diferente da placa onde a temperatura era uma função linear, né, de primeiro grau, digamos assim, tá? Aqui nós temos a temperatura como uma função log, ou seja, não linear, uma função não linear, tá? Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Se vocês forem lá e fazerem uma medida em um cilindro, né, onde nós tenhamos condições semelhantes, né, vocês vão ver que o que, tá? Vocês vão ver o seguinte, que a temperatura como uma função do raio do cilindro R1, R2, ela não vai ter um comportamento linear, e sim ela vai ter um comportamento logarítmico, tá? C2. Por que esse comportamento logarítmico? A gente já falou um pouquinho sobre isso anteriormente. Se nós pegar um pedaço aqui de um cilindro, né? Um pedaço aqui no cilindro, se fizer uma fatia aqui nele, o que que vocês vão ver? Que essa área interna é menor que essa área externa, tá? Logo, se o fluxo de calor ele é constante, regime unidirecional, sem geração, regime permanente, etc., né? O fluxo de calor por unidade de área, né, vai ser menor quanto maior for a área, tá? Então, esses são os motivos por conta dessa. E se o fluxo de calor e se todas as propriedades são constantes, a única coisa que pode ser alterado, né, é o delta de temperatura. Então, vejam que, por exemplo, aqui na parte mais externa, né, eu tenho um delta de temperatura, né, para uma variação aqui do raio, bem menor do que o delta de temperatura numa parte mais interna do cilindro, tá? Então, essa variação ela não vai ser linear, tá? Também nós podemos usar aqui a equação do fluxo térmico, né? Que é dado que o fluxo térmico na direção R vai ser menos a condutividade vezes a área dt dr, né? Pegando o parâmetro de área ali,
Então, a área de um cilindro é dado por 2π vezes R vezes L, visto que não é a área transversal desse cilindro, mas sim a área da superfície desse cilindro. Tá? E aí, né, se nós pegarmos essa equação, né, e essa equação 31, tá? E derivar ela em função do raio, né? O que que nós vamos fazer? Depois de resolver as constantes, né? Nós vamos ver que o quê? Que então esse fluxo térmico na direção R vai ser dado por 2π vezes L vezes K. L é o comprimento do tubo, tá, gente? Eu não coloquei aqui na figura, vamos colocar aqui para ficar bem explicadinho, né? Senão vão dizer, da onde que saiu esse L, professor? Ah, então L é esse comprimento aqui desse tubo, tá? Tubo de comprimento L, tá? 2π vezes L vezes K. Temperatura na superfície 1 menos a temperatura na superfície 2 dividido por ln dr2 sobre R1. Professor, e o menos? O senhor esqueceu? Não, quando eu inverti aqui o ln, tá? Eu inverto o sinal. Então, eu tiro eu tiro o menos invertendo aqui o ln, tá? Então, equação 33. Opa. Bom, se fizermos uma analogia com a equação de resistência térmica, né, nós temos que o fluxo é igual a um ΔT pela resistência térmica, né? A gente já falou nisso nas aulas anteriores, tá? Então, por analogia, tá? Vejam bem, aqui está o ΔT. Então, tudo isso aqui, né, é o inverso da nossa resistência, tá? Então, a resistência térmica, a condução no cilindro, vai ser dado por ln dr2 sobre R1 dividido por 2π L vezes K. Tá? Então, aqui está a equação da resistência térmica em coordenadas cilíndricas. Tá? Bom, e aí, professor? E aí? O que acontece lá no nosso problema? Então, vejam aqui, ó, que nós temos um conjunto de 3 resistências, né? Um conjunto de 3 resistências. Uma resistência à convecção externa, que é dado por 1 sobre H1 vezes a área interna. 2π R1 vezes L. Uma resistência à convecção externo, que é dado por 1 sobre coeficiente de película 2 vezes 2π R2 vezes L. E uma resistência à condução, que é dado por ln dr2 sobre R1 dividido por 2πk vezes L. Tá? Então, agora nós chegamos às 3 resistências
do nosso problema. E aí nós podemos escrever, de novo, o fluxo de calor como sendo o somatório, o ΔT dividido pelo somatório das resistências térmicas. Ou seja, temperatura interna menos a temperatura externa dividido por, que vai dar grande aqui, ó, a parte de baixo, 1 sobre 2 HI, H1 pi R1 vezes L, mais ln dr2 sobre R1, dividido por 2 pi KL, mais 1 sobre 2 H2 pi R2L, tá? Ok, pessoal? Então temos aqui a equação para o fluxo de calor em um cilindro, né, onde internamente passa um fluido quente, externamente passa um fluido frio, né? E esse cilindro tem uma condutividade K, ok?